Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar o controle preventivo de constitucionalidade. Muito bem, para a gente entender bem a matéria, é importante que a gente entenda o momento que o controle de constitucionalidade está sendo realizado. O controle de constitucionalidade pode ser realizado de forma preventiva ou de forma repressiva. O que diferencia? O controle preventivo ele é feito antes da vigência do ato, ou seja, antes dele estar valendo, há um controle de constitucionalidade. Já o controle repressivo, ele é feito posteriormente à vigência da lei, depois que a lei já está produzindo seus regulares efeitos. Então, o controle preventivo antes da vigência, controle repressivo posteriormente à vigência. Nessa aula, a gente vai analisar o controle preventivo. Muito bem, o controle preventivo pode ser feito pelos três poderes do Estado. Temos, então, o poder legislativo fazendo o controle preventivo, o executivo e o judiciário. Os três poderes podem realizar controle preventivo antes do ato estar vigendo ou produzindo seus efeitos. A ideia é evitar que uma norma venha a produzir efeitos mesmo sendo incompatível com a Constituição. Então, se a gente pode, antes dela viger, já fazer essa análise, isso deve ser feito. Muito bem, mas se os três poderes podem fazer controle preventivo, quais seriam esses momentos? O legislativo faz controle preventivo de constitucionalidade quando da análise do projeto pela CCJ, isso em âmbito federal. Então, o controle pelo legislativo é o controle da CCJ. E você fala, o que é CCJ? Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, os parlamentares, no momento do processo legislativo, eles, antes de mandarem o projeto a plenário, analisam neste órgão CCJ a constitucionalidade do projeto de lei. Eles dão um parecer. Antes de levar a plenário, há essa análise prévia. Será mesmo que este ato que está sendo levado à votação, ele tem compatibilidade com a Constituição? Muito bem. Essa análise pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é uma análise prévia, preventiva de constitucionalidade. Eu, analisando o projeto em abstrato, já verifico se ele guarda ou não compatibilidade com a Constituição. É por isso que, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição, o parecer da CCJ é terminativo e não opinativo. Aí você fala, por que terminativo e não opinativo? Porque se a CCJ diz esse projeto de lei não é constitucional, ele nem é levado a plenário. Ele literalmente é arquivado neste momento. A ideia é, se a CCJ já disse que é inconstitucional, nem compensa tocar para frente, porque há uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de ele ser efetivamente inconstitucional, ok? Então, o controle pelo legislativo se dá no decorrer do processo legislativo, no caso aqui pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão responsável pela análise da compatibilidade do projeto de lei em face da Constituição. Depois, num segundo momento, eu tenho o controle do Executivo. E o Executivo controla a constitucionalidade se ele vetar a lei, mas aqui o veto tem fundamento, o quê? Qual o fundamento do veto? A incompatibilidade da lei em face da Constituição. É o chamado veto jurídico. Muito bem, quando o presidente da República recebe um projeto de lei aprovado pelo Congresso, o que ele pode fazer? Ou ele sanciona, que ele aprova, ele concorda, ele aquece com o projeto, ou ele discorda do projeto. Essa discordância é o chamado veto jurídico. Então, eu tenho dois vetos. O veto jurídico e o veto político. Então, o veto
discordância. Agora, o veto jurídico é o veto que tem como fundamento a inconstitucionalidade. Já o veto político é o veto que tem como fundamento questões de ordem política, de interesse público, de política pública, certo? Tanto um quanto o outro não permitem que o projeto venha a produzir os seus efeitos, salvo se for derrubado pelo Congresso Nacional, como nós estudamos na aula de processo legislativo. De qualquer forma, o artigo 66, parágrafo 1º, permite que o presidente vete a lei, ou projeto de lei, no caso ainda, de forma jurídica, ou seja, alegando a incompatibilidade do projeto em face da Constituição. Então, primeiro momento, o legislativo fazendo o controle, analisando na CCJ a compatibilidade do projeto em face da Constituição. Segundo momento, o executivo, analisando se este projeto aprovado tem ou não compatibilidade. Se disser que não, veta juridicamente. Agora, e o judiciário? Cuidado, o judiciário realiza este controle de forma atípica ou excepcional. Isso porque o judiciário não participa dessa fase, que é a fase de colocar este projeto no mundo jurídico, ou seja, de fazer esta norma nascer. Esta fase, quem participa é o legislativo e o executivo. O judiciário não atua nessa fase preventiva. Então, quando que ele atuaria aqui de forma a controlar a constitucionalidade? Somente quando um parlamentar impetrasse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir o devido processo legislativo constitucional. Ou seja, o parlamentar, ele tem direito, no exercício de sua função, que o devido processo legislativo seja seguido. Se por algum momento o processo regular constitucional for violado, ele pode acionar o Supremo Tribunal Federal por meio de mandado de segurança para que esse processo previsto na Constituição Legislativo seja respeitado. Por quê? Porque se o processo legislativo não for respeitado como a Constituição determina, esse projeto que pode vir a ser aprovado, inclusive sancionado, vai ter um vício. Esse vício que esse projeto detém um vício de inconstitucionalidade. Então, para evitar, é que o parlamentar já, de pronto, aciona o Supremo no intuito de fazer com que o processo legislativo constitucional seja respeitado. Portanto, o judiciário só age aqui se o parlamentar provocar e para garantir que o processo legislativo seja atendido, seja respeitado. É só para isso. O judiciário pode analisar a inconstitucionalidade de um projeto por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade antes do projeto já estar vigendo? Não, porque o judiciário só analisa a norma vigente e não a norma que ainda não vige, a norma que ainda não nasceu. Muito bem, esse controle preventivo, a gente parte do pressuposto que ele está sendo feito nessa análise ou nesses aspectos na lei. Por quê? Porque quando a gente fala dos demais atos normativos, não se segue necessariamente essa sequência e não há participação necessariamente do executivo. Portanto, esta análise preventiva que a gente fez de constitucionalidade serve às leis. Cuidado, ok? Então, recapitulando, o controle de constitucionalidade preventivo, que é aquele que acontece antes do nascimento da lei, impedindo o nascimento de um ato inconstitucional, pode ser feito pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Pelo legislativo, por meio da CCJ. Pelo executivo, por meio do veto jurídico. E pelo judiciário, por meio do mandado de segurança impetrado pelo parlamentar para garantir o devido processo legislativo constitucional. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe. E já convido você para assistir o próximo bloco, em que a gente vai fazer análise do controle repressivo de constitucionalidade e de quem são aqueles que podem realizá-lo. Obrigado pela atenção e até lá!